a premonição. Mostramos nos capítulos precedentes que certos sujeitos magnetizados não somente veem seu passado, como também preveem seu futuro. Vamos examinar muitos outros fatos que permitem considerar como possível premonição. Tudo nos prova que o mundo no qual vivemos é regido por leis imutáveis. Não haveria nada de imprevisto para aquele que conhecesse seu funcionamento. Uma inteligência que, por um dado instante, conhecesse todas as forças pelas quais a natureza é animada, e a situação respectiva dos seres que a compõem, se, aliás, ela fosse tão vasta para submeter esses dados à análise, abraçaria na mesma fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e os do mais leve átomo. Nada seria incerto para ela, e o futuro, como o passado, estaria presente a seus olhos. O espírito humano oferece, com a perfeição que soube dar à astronomia, um leve esboço desta inteligência. Laplace, Théorie analytique des probabilités, Paris, 1304, página 3. Porém, nossa pequenez não nos permite abraçar o conjunto dessa imensa máquina. E é somente no estreito horizonte ao qual ela limita nossa visão que podemos, algumas vezes, tentar perceber o funcionamento da engrenagem. Uns chegam a esse conhecimento mais ou menos imperfeito pela observação e raciocínio. Outros por uma espécie de instinto. Assim, sou da mesma opinião daqueles que afirmam haver dois gêneros de adivinhação. Um que haveria a pacificação da arte e outro que não teria arte. Existe arte naqueles que procuram novas coisas pela interpretação e aprenderam pela observação dos antigos. Não tem arte naqueles que não pressentem pela razão ou interpretação, com sinais observados e explicados. Mas sim por uma certa excitação da alma livre e desembaraçada com o sentimento das coisas futuras. O historiador
que, segundo Tucídides, tem apenas um, que é estudar os tempos passados. Para jogar os incidentes mais ou menos semelhantes, onde o jogo das paixões humanas deve conduzir ao retorno. O astrônomo, que pelo cálculo determina o momento em que se produzirá um eclipse, o geômetra, que continua com a mão elevada, o tratado de uma curva cuja percepção ele adquiriu. Todos os três são adivinhos, como o homem cujo gênio percebe de imediato a solução de um problema. Como camponês iletrado, sentindo chegar a tempestade, sem se aperceber dos indícios que a anunciam. E mesmo como o animal cuja inquietude pressagia um tremor de terra. Podemos, por certos procedimentos, desenvolver a adivinhação do homem? Tal é a segunda pergunta que entra no quadro do presente estudo. Filósofos e fisiologistas estão de acordo ao atribuir esta propriedade à maioria das ações, cujo primeiro efeito é relaxar os laços que prendem nossa alma, o elemento psíquico ao elemento físico. Ou permitir a este desconhecido chamado hoje de inconsciente substituir-se pelo eu normal. Após a alma ter se desligado pelo sono, não precisamente do corpo, mas do emprego grosseiro dos sentidos, ela curva-se sobre si própria como num porto para colocar-se ao abrigo da tempestade. Vê então o que se passa no interior e pinta esse estado com todas as espécies de figuras e de cores, podendo reconhecer em que situação encontra-se o corpo. Hipócrates. Aristóteles, espírito especialmente positivo, declara que não pode compreender como é possível o homem prever o futuro. E por que a divindade, se ela intervém, não faz geralmente em tempo oportuno? E quase sempre, quando faz, é com a ajuda de indecifráveis agouros. Todavia, em presença da tradição universalmente aceita, concluí que não é fácil nem negar a adivinhação, nem crer nela.
e encarrega-se de explicá-la por uma propriedade comum a todos os homens. A qual se desenvolve em certas condições fisiológicas especiais, como o sono e algumas doenças. O sono obriga a alma a curvar sobre si própria e a isola de suas impressões de fora. Então, retomando sua natureza própria, ela adivinha e anuncia as coisas futuras. É pela melancolia que Aristóteles explica os êxtases das sibilas. Quando o espírito está separado da sociedade e do contágio do corpo, recorda-se então do passado, vê o presente e prevê o futuro. O corpo daquele que dorme está lá, jazendo como um cadáver, mas o espírito vive e age. O que fará ainda melhor após a morte, quando terá inteiramente deixado o corpo? Além disso, à medida que a morte se aproxima, é ele muito mais divino. Cícero. Apesar de ter constatado que as previsões de meus subjetos não se verificaram exatamente, considero todavia como historicamente provado que as profecias realmente aconteceram. Disto encontrar-se-ão provas bastante numerosas no Mémoire sur la faculté de prévision. Gozando o profeta do privilégio de extrapolar o tempo e não estando mais as suas ideias distribuídas na duração, estas se tocam em virtude de simples analogia. E confundem o que produz necessariamente uma grande confissão em seus discursos. Conde de Maistre, Soirée de Saint-Pétersbourg, 11º diálogo. Dentre os exemplos que ele cita, um dos mais notáveis é o da profecia de Cazotte sobre a Revolução Francesa, no qual prova sua autenticidade e que reproduzimos mais adiante. As vidas sucessivas, Albert de Rochard.